Contigo sim, capítulo 102. Leonardo diz a Ângela que ela é a mulher mais bonita e valente. Ela fica lisonjeada e agradece. Léo diz que soube que ela doou sangue e pergunta como ela está. Ângela diz que bem. Léo chama ela para passearem. Ele diz que já falou com a dela para ficar pendente de Josué. Ângela sorri. Mirtes comunica a Salma que a dela saiu da cadeia e Geraldo foi correndo atrás dela. Salma lamenta e diz que esteve pensando e tentando ganhar tempo para planejar a armadilha muito bem para Ângela e já tem uma lista de amigos que vai ajudá-la. Léo e Ângela olham a lua, o céu e as estrelas. Ele a elogia e dá uma rosa para ela. Ela fica encantada. Leonardo diz que ela é a mulher mais incrível com quem pode construir sua vida. Os dois se beijam apaixonadamente. Samantha acorda no hospital e se lembra do acidente. Álvaro também acorda. Samantha vê que está machucada. Álvaro está assustado e se toca, se perguntando o que aconteceu e onde está. Samantha se pergunta o que lhe aconteceu e grita. Ela tira os curativos do rosto, revelando seu rosto desfigurado. Álvaro grita por ajuda, pois não consegue ver nada. As enfermeiras tentam acalmar Samantha, que grita igual uma criança. Léo leva Ângela para seu apartamento. Ele diz que essa noite não vai dormir nem um instante, porque quer olhar ela e ficar com ela. Eles se beijam. Ângela se deixa levar para Léo fazer dela sua. Eles voltam a se beijar e caem na cama. Samantha está estressada e pergunta o que lhe fizeram. O doutor chega ali e manda Samantha se acalmar. Ela diz que seu rosto está ardendo, queimando. O doutor diz que ela teve um acidente e tem queimaduras em uma das mãos e no rosto. Ela pede para ver seu rosto. Ele dá o espelho para ela. Samantha grita e sofre ao ver que está horrorosa. Álvaro grita por ajuda porque não consegue ver. Ele acaba caindo da cama. Nélida chega ali e manda ele se acalmar. Ele diz que não pode ver e começa a chorar. Nélida diz que o Dr. Gallegos logo estará ali. Ela diz que ele sofreu um acidente com Samantha. Álvaro diz que maldita louca da Samantha o deixou cego. Ele abraça Nélida. Ângela e Leonardo fazem amor com grande paixão e desejo, e ela já é dele. Ed vê Estrela ardendo em febre e vê o travesseiro gelado. Guigo diz que ela lhe pediu gelos e deve ter colocado lá. Ela confirma que fez isso porque, se melhorar, vão levá-la de volta para aquele orfanato. Ela diz que seus pais adotivos, que tinham lhe adotado, levaram ela a uma casa para trabalhar como empregada. Ele fica surpreso. Doutor Gallegos diz a Geraldo que Samantha reagiu e Álvaro também, e a hemorragia de Samantha foi controlada, mas ela ficou muito mal, devido às queimaduras do rosto. Por isso, aplicou um sedante forte e Álvaro perdeu completamente a visão. Geraldo e Adela ficam chocados. Adela tranquiliza o namorado. Nélida troca os lençóis da cama e o travesseiro, e a menina se deita novamente. Ed está preocupado com Estrela. Nélida diz que hoje foi um dia de puras tragédias. Nélida revela a Ed que Álvaro perdeu a visão e Samantha ficou desfigurada. Ele fica chocado. Depois da noite de paixão, Ângela e Léo dormem abraçados. Pablo diz à Luz que quer ficar bem porque já cansou de ficar ali e quer ver seu primo. Ela pede que ele tenha paciência. Luz vê em uma revista um anúncio de que terá audições para novos talentos na Televisa. Guigo se interessa e quer ir se apresentar. No dia seguinte, Ângela e Leonardo acordam. Léo diz que decidiu que será um bom pai para sua filha, mas não seguirá casado com Salma. Léo recebe uma ligação de Salma que pergunta aonde ele está. Ela crê que ele está com Ângela no hotel e fica chateada e o chama de traidor. Ela diz: "Vou gritar até que sua amante me escute, porque eu sei que você está me escutando, maldita vadia barata. Que essa desgraçada saiba que está estragando uma família. É uma quebradora de lares. Não vou deixar vocês serem felizes. Nunca."
Ele desliga na cara da Chatonilda. Clara vai ver Álvaro. Álvaro diz que está como num pesadelo, como se o destino tivesse dado o que ele merece e agora não poderá conquistar Ângela, nem ver ela e seu filho. Clara diz que tudo vai ficar bem. Ele pergunta por Ângela. Indiretamente, Clara faz ele entender que Ângela deve estar com Leonardo. Léo diz a Ângela que por isso não pode continuar com Salma, porque não quer se separar dela. Ângela diz que também não quer se separar dele, porque depois do que houve, eles são muito felizes. Ele diz que vai se divorciar e quer que tudo seja perfeito entre eles. Eles se abraçam. Léo diz que a vida ao lado de Salma foi cheia de mentiras, chantagens. Já ela é algo puro. Ângela diz que precisam ser espertos. Léo diz que será discreto. Ângela recebe uma ligação de Clara, que fala sobre o estado de Álvaro. Ela fica surpresa. Ângela diz a Léo que Álvaro ficou cego com o acidente. Clara diz a Álvaro que tanta dor, tantas coisas que ele fez, acabou com o amor que Ângela tinha por ele. Álvaro diz que se nega a acreditar nisso e sabe que no fundo Ângela ainda o ama. Clara diz que acha que ela o ama, mas ele deve deixá-la refazer a vida. Álvaro diz que Ângela voltará a amá-lo porque mudou. Geraldo e Dr. Galegos conversam com um cirurgião plástico. Ele diz que poderia fazer uma cirurgia em Samantha, reimplantando pele na parte queimada do rosto para eliminar o máximo de dano estético. O doutor diz que Samantha não vai voltar a ser como antes, mas seria melhoria. Léo diz a Ângela que não acredita que amanheceram juntos e parece um sonho. Ângela diz que isso não pode se repetir e devem ser prudentes, mesmo que por dentro estejam loucos de amor. Ele não consegue resistir à mocinha. Ele ressalta que apesar de tudo, sabe que juntos vão seguir em frente e se beijam. Salma chora ao ver os dois saindo do hotel, juntos, e suspeita que eles fizeram sexo. Álvaro pergunta ao doutor o que lhe acontece. O doutor diz que o mal não está nas estruturas oculares, mas sim no cérebro, e pode haver uma inflamação no cérebro dele que se agravou. Ele pergunta se vai recuperar a visão. O doutor diz ao Álvaro que precisam esperar a evolução dele, mas está administrando anti-inflamatórios potentes. Álvaro chora com medo de ficar cego pelo resto da vida. O doutor diz que ele pode voltar a ver, mas nessa experiência em lesões graves pode ser que não. Ângela volta para casa e vê a Adela com seu filho. Ela pega seu pequenino. A Adela pede que ela deixe de ficar se culpando por ter tirado um dia para si mesma. A Adela diz à filha que ela e Leonardo precisavam de um tempo sozinhos. Ed e Oscar chegam à casa e levam presentes para o bebê. Ângela diz que vai se trocar para ir para o hospital. Oscar pede perdão ao bebê e diz que soube que quiseram matá-lo e não fez nada. No hospital, Léo diz às enfermeiras que Álvaro e Samantha estão muito delicados, mas não são seu único problema, porque a imprensa também quer saber de tudo e eles não podem dizer nenhuma informação. Salma chega ao hospital, faz um escândalo e diz: "Desgraçados malditos! Os dois são os descarados! Acabo de ver outra vez esses dois saindo do hotel, como 300 milhões de vezes que eu vi." Ele diz que as coisas não são assim e ela está louca. Salma diz que ele não quer que as enfermeiras saibam que ele não lhe dá atenção para ficar com a amante. Léo diz que esteve ocupado dela e da bebê. Ela o chama de mentiroso. Ângela pede que Salma se acalme, porque vai se sentir mal. Ela diz que são eles dois que lhe fazem mal. Salma prejudica a imagem de Ângela e Leonardo na frente das outras enfermeiras. Ela chama eles de malditos desgraçados. Ela continua com surto e chora. Geraldo chega ali e pergunta o motivo dos gritos. Ele pede para Salma falar com ele no escritório. Dário pede que Clara se acalme e não se estresse. Ela tem medo do seu pai ficar cego pelo resto da vida. Ele diz que tudo vai se sair bem. Ela abraça o moço e diz que é uma tonta, porque apesar de tudo, sente falta dele. Dário diz que também sente falta dela. Eles dizem que é difícil se verem como amigos. Dário pergunta a Clara se sente algo por Sebastian. Ela diz que gosta dele, mas que só ama Dário. Ele pede que ela se proponha em esquecê-lo para ser feliz, porque quer que ela seja. Ela diz que talvez deixe de amá-lo um dia, mas esquecê-lo
Jamais. Os dois se abraçam. Geraldo repreende Alma por ter armado um escândalo no hospital. Alma penada diz que viu eles dois saindo de um hotel. Geraldo diz que Samantha salvou ela uma vez, mas não fará outras vezes. Ela pede perdão e diz que o que Léo lhe fez não tem nome. Geraldo diz que ela mentiu para ele, disse que tinha uma depressão e por causa disso, um médico incluso perdeu o trabalho. Salma pede ajuda a Geraldo, que ele fale com Leonardo, porque Léo está deixando Ângela como uma vagabunda, uma estraga-lares. Geraldo diz que é um problema que ele não pode intervir. Ela insiste para ele falar com Leonardo. Ed diz a Oscar que quer ter uma família. Oscar diz que é uma decisão importante, que devem pensar bem. Ele diz que pensou na possibilidade de formar uma família, mas ainda não está preparado. Oscar diz que o ama, mas que há coisas que ele não sabe dele. Ed pede que ele diga e que sejam sinceros. O bebê chora e Ed sai. Ângela diz a Clara que se sente muito mal e ficou triste com o que Salma gritou diante de tantas pessoas. Clara pede que ela não se preocupe, pois daqui uns dias ninguém se lembrará disso mais. Clara diz a Ângela que Álvaro está assim porque Samantha provocou o acidente quando ele pediu o divórcio. Clara diz que Álvaro fez isso por ela. Ângela diz que não pediu nada. Clara diz a Ângela que Álvaro ainda a ama. Samantha acorda novamente e chora. Geraldo está do lado da filha. Samantha diz: "Você deve estar contente." Geraldo diz que está triste, mas ela vai se recuperar. Samantha culpa ele de estar assim. Geraldo diz que daria o que fosse para evitar essa dor, esse sofrimento que ela está sentindo, mas que foi ela mesma quem provocou isso, porque nos exames soube que ela estava bêbada sob efeito de drogas. Samantha pede que ele a deixe em paz. Ele diz que sempre estará para ela. Samantha diz: "Não sei para quê. Há pouco tempo me disse que eu tinha me convertido no monstro. Mas olha, você tem razão. Agora eu sou um monstro. Você deve estar contente. Sai daqui, sai." Ele diz que a ama e dói tudo isso. Ela grita para ele sair dali, porque não quer vê-lo. Dr. Galegos diz a Geraldo que estão dando medicamentos fortes a Samantha, mas ela está resistindo aos tranquilizantes, já que sempre utilizou eles e por isso criou resistência. Geraldo deixa o doutor encarregado da sua filha.